Quem trabalha por conta própria tem direito aos benefícios da Previdência Social, mas é preciso contribuir todos os meses para garantir essa proteção. Você sabe como fazer esse pagamento? Esse é o tema do quadro Seu Bolso de hoje. Patrícia Maia. Boa noite. O autônomo é chamado de contribuinte individual. Nessa categoria estão tanto as pessoas que prestam serviço para empresas sem vínculo, como quem trabalha por conta própria. É o caso da Zenaide Ferreira. Ela virou microempreendedora vendendo pamonhas e contribui para garantir a aposentadoria no futuro. Eu decidi me formalizar porque, primeiro, eu vou ter uma conta jurídica. Vou ter, assim, direitos, por exemplo, se eu for precisar de empréstimos, vai ter com juros mais baixos, né? E a contribuir com a Previdência, porque a gente tem que pensar no amanhã, né? Quer dizer, eu tenho 52 anos hoje, né? Então, a gente tem que pensar sempre amanhã eu posso precisar, né? Fiquei uns 3 anos sem contribuir. Graças a Deus não precisei, porque eu creio também se tivesse precisado eu estava na mão, porque eu não estava contribuindo. Eu creio que uns 3 anos que eu estou pagando por conta própria, né? Eu pagando a Previdência, eu vou estar garantindo um seguro. Hoje eu contribuo com 5%. Antes era 10%, porque eu pagava no carnê, né? Aí depois que eu me formalizei, aí a gente paga 5%. Querida! A pamonheira chegou! Quem paga a contribuição para o INSS garante não apenas a aposentadoria, também tem a proteção em caso de gravidez e doença. E a família recebe se houver prisão ou morte do segurado. Conheça agora alguns benefícios do Seguro Social. Se o trabalhador autônomo ficar doente e não puder exercer a atividade, pode solicitar o auxílio-doença. Ele é pago desde o início da incapacidade para o trabalho. Para ter direito, o segurado deve comprovar no mínimo 12 contribuições mensais. Mas não há essa exigência para os casos de acidente e doenças graves, previstas em lei. Todas as contribuintes individuais têm direito ao salário maternidade por 120 dias. O benefício também é devido às mães adotivas e a carência de 10 meses. Na aposentadoria por idade, os homens podem solicitar o benefício aos 65 anos e as mulheres aos 60. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. A aposentadoria por invalidez é devida quando a perícia médica do INSS considera uma pessoa definitivamente incapaz para o trabalho. A carência para ter direito ao benefício é de 12 meses. Os homens se aposentam por tempo de contribuição, depois de pagar a Previdência por 35 anos. As mulheres têm que contribuir por 30 anos. Em caso de morte do segurado, em dia com as contribuições, os dependentes recebem a pensão por morte. Famílias de baixa renda têm direito ao auxílio reclusão, se o contribuinte for preso sob regime fechado ou semiaberto. Para mais detalhes sobre os benefícios, basta acessar o site previdencia.gov.br ou ligar no telefone 135. Pela internet e pelo telefone também é possível fazer a inscrição como contribuinte individual. Quem já possui um número de NIT, PIS ou PASEP nem precisa se cadastrar. Deve usar esse número para contribuir. O pagamento é feito por meio da GPS, Guia da Previdência Social. Eu converso com o diretor do Departamento do Regime Geral de Previdência Social, Rogério Nagamini. Boa noite. Boa noite. O que o contribuinte pode fazer para começar a pagar o INSS? Bom, primeiro, os chamados trabalhadores autônomos, que a Previdência enquadra como chamado contribuinte individual, na verdade, tem 3 opções para pagar para a Previdência. Ele tem a possibilidade de pagar no que a gente chama de plano completo, é um plano em que ele contribui para a Previdência com 20% da renda dele, e tem 2 outras possibilidades que a gente chama de simplificada para contribuir com a Previdência. Primeiro é o plano simplificado, que aí ele paga 11% do salário mínimo por mês,
E a terceira opção é o chamado microempreendedor individual, que aí ele tem uma contribuição para a Previdência de 5% do salário mínimo, ou seja, atualmente R$ 33,90. E quem paga 11% e não paga os 20%, paga os 11%, tem direito aos mesmos benefícios de quem paga completo? Não, existe diferença entre essas três opções. No plano que a gente chama de completo, ele paga 20% da renda dele, mas tem direito a um benefício maior e também tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. No caso daqueles contribuintes que optarem pelo plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, ou o microempreendedor individual, que é 5% do salário mínimo, ele não tem direito ao que a gente chama de aposentadoria por tempo de contribuição, só tem direito à chamada aposentadoria por idade, que é concedida, no caso do homem, 65 anos, com 15 anos de contribuição, e no caso da mulher, com 60 anos, 15 anos de contribuição, mas em ambos os casos, o valor do benefício é o salário mínimo. E tem um limite para quem opta, então, pelos 20%? Tem um limite mínimo e máximo para contribuir? Sim, o mínimo é 20% sobre o salário mínimo, mas ele tem um teto também que atualmente se encontra em R$ 4.159. É preciso que o contribuinte esteja com as contribuições em dia para ter direito aos benefícios? Sim, é fundamental que ele mantenha a contribuição em dia para ter direito ao benefício. Como nós vimos, a Zenaide disse que parou de contribuir durante 3 anos. Nesse caso, ela estaria sem o seguro social. Sim, na Previdência a gente tem o que a gente chama período de graça. É um período em que ele ainda mantém a qualidade de segurado se ele deixar de contribuir. Regra geral são 12 meses. Depois de um período muito longo sem contribuir, essa pessoa vai perder a qualidade de segurado e vai perder a proteção da Previdência Social. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. Boa noite. E no nosso próximo encontro, você vai saber como o autônomo pode abrir uma empresa como microempreendedor individual. Até lá!